Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma entrevista com um dos maiores nomes da referência e do assunto sobre família no Brasil. Com toda certeza do mundo eu posso afirmar isso. Hoje a gente está aqui com Josué Gonçalves e é um prazer enorme estar com o senhor. Eu e a Gabriela, a gente estava ali no podcast, sentados, aflitos. Ela chegou em mim e falou assim: o que eu faço para acalmar, para conversar com esse cara? E como o senhor disse hoje, o senhor está se tornando, e o senhor já é muito importante. Saiba disso, é um prazer estar com o senhor. E hoje a gente vai ter uma conversinha bem descontraída e bem tranquila aqui, tá bom? Pastor, eu acho que não existe nada melhor e nenhuma forma melhor da gente começar se apresentando. Meu nome é Heitor. Meu nome é Gabriela. E eu acho que a primeira pergunta que vem e que me dá muita vontade de fazer, sabendo de como o senhor criou seus filhos e depois da pregação que teve hoje de manhã, que o senhor citou que o homem sábio, a mulher sábia fazem atitudes intencionais, né? E uma dessas atitudes o senhor falou que uma vez o senhor escreveu uma carta e declarou na frente dos seus filhos e coincidentemente hoje eles fazem isso para suas esposas. E seu filho hoje tem um dos movimentos de jovens mais tops, mais reconhecidos no Brasil. E para nós que somos líderes de jovens, o que o senhor acha que talvez o senhor fez intencionalmente, ou uma dica que o senhor tem para a gente como líder de jovem, para a gente alavancar e a gente atingir o maior número de pessoas e fazer com que o reino de Cristo seja espalhado? Primeiro, Heitor e Gabi. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da nossa experiência de vida e também do nosso ministério. É muito importante que todos nós tenhamos clareza do nosso propósito de vida. O que é o propósito de vida? É a razão pela qual nós nascemos. Alguém disse que os dois dias mais importantes da nossa vida, primeiro é o dia do nosso nascimento e segundo é o dia em que você descobre por que nasceu. O Roberto Chiniachik diz algo interessante. Ele diz assim: olha, tem filho que nasce para voar, tem filho que nasce para nadar, tem filho que nasce para correr. Então, o papel de um pai e de uma mãe é ajudar os seus filhos a descobrirem: eu nasci para voar, eu nasci para nadar, ou eu nasci para correr. Então, quanto antes você descobrir qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, mais importante é. Por quê? Porque, vamos supor, se você for um engenheiro, sendo que você nasceu para ser médico, você vai ser um engenheiro frustrado. Se você for um médico, sendo que você nasceu para ser um arquiteto, você vai ser um médico frustrado. Se você for um professor universitário, mas o que queima no seu coração é ser pastor, você vai ser um professor frustrado. Agora, quando você nada porque nasceu para nadar, quando você voa porque você nasceu para voar, quando você corre porque você nasceu para correr, aí quanto mais você faz, mais você quer fazer. Quanto mais você faz, mais energia você tem para fazer. O grande problema é que muitos jovens demoram para descobrir isso e correm um sério risco. Outro dia, o cara estava perto de terminar a faculdade de Direito, descobriu que a vocação dele era ser médico. Aí ele volta lá no início. Quanto tempo ele perdeu? Se ele tivesse descoberto antes, ele não teria perdido 3, 4 anos da vida dele. Pastor, agora entrando mais nessa área de relacionamento, eu vivo uma geração muito ansiosa para o casamento, para descobrir com quem vai casar, quem é a pessoa certa. Eu queria perguntar para o senhor se existe profecia para casamento, né? Porque tem gente que chega e fala: você vai casar com fulano, ou você vai casar com tal mulher que é assim, 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 assim. E aí, pastor, existe ou não? Olha, eu acredito que existem exceções. Eu conheço histórias de pessoas que receberam uma profecia e aconteceu exatamente como o profeta ou a profeta diz. Isso não pode se tornar uma regra, entendeu? Por quê? Deus te deu inteligência, sabedoria, bom senso. Deus te deu 2 olhos bons, 2 ouvidos bons e uma boca para falar. Então Deus já te deu todas as ferramentas que você precisa para você fazer uma boa escolha. Sim.
certo? Então, não é necessário Deus ficar usando pessoas para dizer, olha, então você vai casar. Não, Deus te deu, ó, meu filho, te deu inteligência, dois olhos que você enxerga bem, 2 ouvidos que você ouve bem, certo? Você tem sabedoria, você tem bom senso e você tem valores na palavra. Então você pode fazer uma escolha acertada. E qual conselho você dá para quem está solteiro e está, tipo assim, procurando alguém? Que tipo de pessoa a gente tem que encontrar? Porque assim, a gente vive uma geração muito ansiosa e que por isso é uma geração carente, que não pode ver qualquer pessoa que já... Hoje muitas vezes há uma grande preocupação com a estética, não é? Não, o rapaz é bonito, o rapaz é feio, a menina é bonita, mas até isso é muito relativo. Bonito e feio vai muito do que você tem como padrão de beleza. De repente o que é bonito para você pode não ser para mim. Então, esse não é a parte mais importante. Não deixa de ser importante, mas não é mais importante. Eu acredito, até porque beleza é uma coisa que com o passar do tempo acaba. Porque a partir do momento que você nasce, você começa o processo de envelhecimento. Eu tinha cabelo, hoje eu não tenho. Eu era 30 quilos mais magro, você está me entendendo? E a minha esposa da mesma forma, né? Ela não era como é hoje. Então por isso que a escolha não pode se fundamentar apenas na beleza estética, certo? Da beleza estética. É claro que a moça precisa se cuidar, o rapaz precisa se cuidar. Agora, existem fatores que são determinantes e eu chamo de fundamentos, né? Por exemplo, escolha um rapaz que tenha bom caráter, certo? Por quê? Porque se ele tiver um bom caráter, primeiro, ele vai ser um cara trabalhador, né? E o trabalho forja o homem, não é? Constrói a dignidade do homem. Então isso já é importante. Olha, escolha alguém que seja íntegro, porque vai ser fiel a você, né? Escolha alguém que trate bem seus pais, que honra os seus pais, porque um filho que honra os pais vai honrar também o cônjuge, vai honrar a namorada, o namorado vai honrar o noivo, a noiva, o marido, a esposa, certo? Então escolha com base em valores, e os valores são aculturais e atemporais, né? Dentro de qualquer cultura e em qualquer tempo, valores são valores. Então não escolha apenas com base naquilo que é temporal, que é passageiro. Mas vou casar para a gente fazer sexo dentro da legalidade. O sexo, é interessante que as pessoas dizem assim, olha, o pessoal casa para fazer sexo, depois que se casa não faz. Não é verdade? Então, na verdade, o sexo é importante, mas ele também não é tudo no casamento, porque a vida não é feita só de sexo. Isso. Não é verdade? Então, você tem que casar com base naquilo que realmente vai sustentar um relacionamento. E nada melhor do que casar com uma pessoa que tem um bom caráter. Porque bom caráter já fala sobre muita coisa que vai sustentar o casamento até o fim. Claro. Eu acho que isso aí também está muito a ver com... E você vai descobrindo quem é essa pessoa ao longo do relacionamento, ao longo do namoro. E um assunto que vem abalando Goiânia e alguns outros estados é em relação à corte ou namoro. Qual que o senhor concorda? Eu acredito que de concordar muito sobre um relacionamento cristão, um relacionamento santo e purificado. Porém, eu não concordo em alguns pontos no extremismo. O que o senhor acha sobre? Tudo que é radical nem sempre é sustentável, né? E aí eu penso que a saúde está no equilíbrio, né? A saúde está no equilíbrio. O casal ele não deve dar vazão à consciência da carne, ele tem que ter autodomínio, autocontrole, mas também não pode radicalizar, porque daqui a pouco isso vai dar problema lá na frente. Eu tenho ouvido muita gente com problema. É isso. Entendeu? Com problema lá na frente. Entendeu? Então eu acho que tem que buscar um equilíbrio. Olha, a gente vai ter um namoro que não é corte, mas é um namoro dentro dos limites do bom senso, com autocontrole e com respeito. Pastor, a gente encontra alguns jovens que já se relacionaram, que já chegaram até se casar, e muitos deles têm dúvidas sobre o segundo casamento, que gostariam de saber o que o senhor acha do segundo casamento. Olha, eu tenho uma campanha
que eu patrocino na internet, chamada Todos contra o Divórcio, né? Sim. E quando eu falo todos contra o divórcio, eu não me refiro àqueles divórcios que aconteceram como uma saída pela porta de emergência, porque eu sempre digo, olha, o divórcio não pode ser uma porta normal de saída. Sim. Tem que ser uma porta de emergência. Para que serve uma porta de emergência? Para uma situação extrema, ou você pula ou você morre, não é? Então a porta de emergência só é usada numa emergência, não é? O grande problema é que as pessoas estão fazendo do divórcio a porta da sala, a porta da cozinha, que abre a qualquer momento. Abre a qualquer momento. Então aí a banalização daquilo que Deus leva muito a sério, né? Então o segundo casamento está acontecendo com muita frequência. Sim. Minha única preocupação é com a banalização do casamento, porque tem pessoas que já estão no terceiro casamento, outros no quarto casamento, então vai banalizando o casamento, quando a Bíblia deixa muito claro que o casamento é uma instituição divina que deve ser preservado até que a morte o separe. Porque cada casamento que se desfaz, muitas vezes fica filhos para trás, e isso vai prejudicando as outras, a outra geração, e vai comprometendo o tecido social, uma série de coisas. Então, eu sou a favor de que, claro, se há uma causa que justifique uma separação, tem que acontecer, porque é melhor uma mulher viva do que morta, por exemplo. É melhor um homem vivo do que morto, por exemplo, do que vivo e divorciado do que casado e morto, né? Mas a única coisa que me preocupa é que a maioria das separações não tem uma causa que justifique. Nossa, é esse que me preocupa. A Bíblia ela aprova o segundo casamento só em casos de morte e abandono e adultério. Olha, a Bíblia fala da viuvez, claro. Sim. A Bíblia fala da infidelidade sexual. Agora, a gente tem que entender que a Bíblia não é um manual para todos os detalhes da vida. Existem situações que não estão na Bíblia e que dá à pessoa legitimidade para se separar. Por exemplo, eu casei com um cara e agora descobri que ele é traficante de drogas. Claro. Entendeu? Ou ele não era, mas virou, tal, né? Sim. Peraí, eu não vou ficar com essa pessoa. Entendeu? Estou colocando em risco a minha própria vida e tantas outras coisas. O meu marido se envolveu com alguma outra coisa assim também, que é imoral, ilegal e que vai comprometer a mim, meus filhos. Então existem várias outras situações que não é necessariamente, não é nem a morte e nem o adultério, mas é uma coisa perigosa, ilegal. Ou então a mulher que é agredida, entendeu? Ou o homem que foi a mulher tentou envenenar o homem, vai ficar com uma mulher dessa? Pô, como? Igual o pastor Breno falou um dia desse para trás, aqui na igreja ele acredita que as 3 causas para uma boa separação, além da morte, que é válido, é a traição, o abandono e, por último, ele colocou a agressão. Então, tipo assim, as pessoas que são agredidas, que isso se tornou algo normal. Já existe há muito tempo, mas cada dia mais, e na pandemia isso aumentou demais a conta, drasticamente, por terem que ficar muito tempo juntos, claro, dentro de casa. Cara, isso é muito interessante. Pastor, eu acho que uma pergunta que vem sempre no meu coração, e quando o senhor subiu hoje pela manhã para pregar, e o senhor disse que uma vez um cara chegou em você e falou assim, cara, você vai falar sobre família, sempre sobre família? Isso não vai se saturar, não? E aí você falou, cara, talvez um dia desse eu vou ser o maior nome disso aí sobre família. E a minha pergunta é, o que faz o senhor acordar todos os dias e querer sair, batalhar um bom combate, guerrear, sabe? Querer lutar pelas vidas que estão em volta de você? O que faz você acordar e falar assim, cara, hoje o meu dia vale a pena por isso? É interessante, eu gero muito conteúdo para a internet. Eu gravo uma oração às 6 horas. Eu gravo uma oração que vai ao ar às 6 horas da manhã no YouTube. Eu gravo uma oração que vai ao ar às 19 horas, isso todo dia. E eu também faço um podcast às 11 horas. Fora isso, eu tenho cursos online, né?
Eu tenho a nossa casa de restauração de casamento. Agora, o que me faz continuar escrevendo, gerando conteúdos e tal? São os milagres de transformação que eu vou ouvindo, né? Por exemplo, cheguei na África, lá em Angola. Quando eu desci no aeroporto em Luanda, um cara chegou e falou assim no aeroporto, um africano, como sotaque, né, do português de Portugal: Pastor Josué, o senhor por aqui, o seu ministério impactou e transformou minha casa. Aí eu vou pro hotel. O mestre lá de cozinha, o chefe de cozinha, ele estava chegando, ele olhou para mim assim: o senhor aqui, uma mensagem sua evitou que eu me divorciasse da minha esposa. Aí eu fui no YouTube e assisti, acho que 100. Hoje nós vivemos o melhor momento da nossa vida. Aí eu vou no shopping, um cara me para no shopping, um outro africano: Pastor Josué, aí me contou o testemunho. Aí eu fui numa aldeia, o pastor disse: há 10 anos você é meu mentor. Uau. Isso, talvez você nem saiba disso, nem conhecia isso, cara. Aí eu estou em Jerusalém, nos calçadão, uma outra pessoa me para e conta outro testemunho. Um dia eu saí de casa, fui para o Rio, eu ouvi cada lugar que eu cheguei, eu ouvi um testemunho. No final eu cheguei no restaurante, no restaurante você viu um bacalhau muito gostoso no Rio. Aí quando nós fomos pagar, a mulher mandou um cartãozinho, a dona falou: só ora por mim. Aí eu soube que ela tinha sido também transformada pelo nosso trabalho. A conta era uma oração. Então, o saber do que Deus está fazendo com esse trabalho é que me motiva todo dia. Entendeu? Eu falo: não, tem pessoas esperando por essa mensagem. Entendeu? Tem vidas precisando desta mensagem. Então é isso que me move. Pastor, a gente conversou um pouco antes, você falou que tem 58 anos, né? A gente vive uma geração que não tem tantas referências ou que não quer escutar tanto as pessoas mais velhas. Então tem gente que às vezes não tem um pai, às vezes não tem alguém para ser essa referência dentro de casa ou fora. Então eu queria saber do senhor, o que o senhor falaria para a gente que está começando agora ou para um jovem, tipo assim, como se fosse o seu filho e tivesse entre 18 e 20 anos. Quais conselhos você daria para ele sobre a vida? Primeiro de tudo, leve muito a sério disciplinas espirituais, né? O seu devocional, o seu tempo a sós com Deus, que é a leitura da palavra, seu momento de oração e de meditação. Isso é muito importante. Em segundo lugar, leve muito a sério o princípio de autoridade. A Bíblia deixa claro que quando você planta a semente da honra, se submetendo à autoridade, você colhe vida longa e vida próspera. Então seja pai, mãe, pastor, figura de autoridade, leva muito a sério, porque os jovens que eu conheço que levam a sério, por exemplo, meu filho, né? Quando ele foi namorar com a Valéria, ele disse assim: não, vou ter que falar com meu pai. Aí ele chegou: pai, nós estávamos tomando café, olha, eu e a Valéria, a gente está se gostando, estamos conversando, só que eu disse para ela que eu só começo um namoro com ela se o senhor me abençoar. Aí eu fiz algumas perguntas, falei: não, pode namorar, vou te abençoar. Ele falou: não, agora eu vou falar com o pai dela. Se o pai dela abençoar, então a gente... Hoje o Douglas, ele tem um casamento muito abençoado, e eu creio que esta é uma das razões, porque ele tem um casamento abençoado, porque ele levou a sério o princípio de autoridade. Aí a Letícia e o Felipe fizeram a mesma coisa. Aí o Pedro e a Kelly fizeram a mesma coisa, foram lá em casa, os dois falaram comigo e com a mãe e tal: nós queremos a bênção de vocês. Então, infelizmente, nós vivemos hoje um tempo em que os jovens não têm essa consciência. Ah, não, meu pai não tem nada a ver com isso, porque isso, meu pai nem entende essas coisas, é ultrapassado, só que eles não entendem que isso é um fundamento, que vai refletir lá na frente. Lá na frente, que eu falo: pô, vou ter que fazer um caminho de volta, pedir perdão para o meu pai para ver se consigo resolver minha vida. Entendeu? Então eu penso que isso é muito importante, são valores, são princípios, são fundamentos. O jovem não pode abrir mão disso. E aí, nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais nós andamos e que mais nos influenciam. Então é muito importante o jovem saber: estas pessoas
com as quais eu estou andando e estão me influenciando, estão nutrindo a minha fé ou nutrindo a minha incredulidade? Isso é muito importante. E por último, aquilo que você assiste, principalmente nas redes sociais hoje, que te influencia. Nós somos seres influenciáveis. Então, todas as decisões que nós tomamos a partir de influência. E essa influência vem filme, no YouTube, o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, nas redes sociais, o que eu estou vendo, certo? Então, isso daí, de certa forma, está me influenciando nas minhas escolhas. Então, se eu não estou escolhendo bem, talvez eu estou ouvindo gente errada. Cara, o nome dos jovens do andar de cima é sucessores. E a gente não está em nenhum momento querendo a sucessão de tomar o lugar de alguém, de forma alguma. Porém, a gente entende que o que era bom e o que era, às vezes, que dava certo há 10, há 20 anos atrás, era o correto. E hoje Deus usa de outras formas. O que o senhor acha e talvez o que o senhor aconselharia o novo nome ou a nova pessoa que, sei lá, falaria por famílias, que oraria por famílias, pessoas que defendem mesmo a família e que queira seguir esse caminho? Qual seria, por exemplo, quem seria o seu, não quem seria, mas o que você aconselharia a pessoa que seria o sucessor do Josué Gonçalves? Olha, o Mark Anderson mesmo, ele é um herdeiro do meu legado, já falei isso para ele, né? O Igor também é outro herdeiro do meu legado. Tem vários jovens que me seguem, pastores, que trabalham com casais e famílias hoje, que se inspiraram em mim, entendeu? Então, eu sempre digo para eles, olha, se vocês querem chegar onde eu cheguei, vocês têm que passar por onde eu passei. Então, se eu fiz e os resultados foram bons, façam também. Porque se você copia quem deu certo, a tendência é você dar certo também, entendeu? Então, primeiro de tudo, você precisa ter um casamento que seja o seu portfólio. Tem que ter uma família que seja o seu portfólio. Segundo, você tem que se preparar, porque hoje você precisa ser competente no que você faz. E competência a gente desenvolve estudando, praticando. E terceiro, você tem que ser chamado para isso, porque é aquilo que eu falei. Quando você faz aquilo para o qual você não foi chamado, você cansa, se estressa no primeiro desafio, que são muitos, você desiste, entendeu? Agora, se você tem convicção que é um chamado, aí ninguém te para. Top demais. Eu acho que não existe maneira melhor do que a gente ressignificando ou significando no senhor, que é o maior nome nisso aí, o que é família? Qual que é o verdadeiro significado de família? Família é o nosso maior patrimônio. Você não consegue levar o carro para o céu, o dinheiro para o céu, as joias para o céu, você não consegue levar os troféus que você conquista aqui para o céu. Agora dá para você levar a esposa para o céu, os filhos para o céu. Por isso que a família é o nosso bem mais precioso. Que top. Pastor, quero te agradecer por esses 25 minutos com a gente, foi uma bênção. Eu acho que muitos pagariam por esse momento e a gente está tendo essa honra de ter isso. Então, muito obrigado. Eu que prazerzão. Deus abençoe. E vamos sempre estar juntos. Amém. Que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, influenciando muitos jovens. Um abraço.